Seu conhecimento técnico te trouxe até aqui. O que vai te levar para o próximo nível e ter uma empresa de sucesso que vai poder te oferecer toda a liberdade de vida que você deseja e tudo aquilo que você almejou quando começou essa jornada é outro conhecimento que vai te levar para lá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. São conhecimentos básicos, fundamentais, que você precisa saber para ter uma empresa de sucesso ou para ser um empreendedor. Num vídeo que eu vou deixar na descrição para você, a gente falou sobre 3 chapéus. Se você não viu, eu recomendo que você assista, porque são pontos de consciência que você precisa abrir, adquirir, para ser um empreendedor sabendo as cartas que você tem na mão. Estou falando em cartas, é um spoiler do que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, a gente sabe que você tem o chapéu do técnico, o chapéu do gestor e o chapéu do empreendedor. Você precisa se identificar e eu vou assumir que você está trabalhando aqui pelo menos 80% do seu tempo na função técnica. Estou fazendo referência ao outro vídeo que a gente tem, então você precisa assistir para entender isso melhor. Você tem esse conhecimento, ele te trouxe até aqui. Provavelmente você está sentindo uma sobrecarga de trabalho porque você está dedicando todo o seu esforço na parte técnica. E você acredita que quanto mais se dedicar nisso, que você faz bem e você quer fazer melhor, é um sentimento totalmente legítimo, mas o que acontece é que fazer bem feito uma função não vai compensar uma outra função que está abandonada. Você tendo a parte técnica feita, ele vai te trazer um resultado. Você exercendo a parte gestora muito bem, você tem outro resultado. E assim funciona com o empreendedor também. O que eu quero provocar aqui é uma comparação. Você tem um jogo na sua mão. Então, um jogo do empreendedorismo, né? Você tem um jogo e você quer ganhar esse jogo. Ou melhor, você quer ser um atleta desse jogo de alto desempenho, de alta performance. O que você precisa para ser um bom jogador? Para você ter alto desempenho nesse jogo? Pelo menos você precisa conhecer as regras. Para depois você começar a se dedicar em você, em melhorar onde você pode melhorar. Mas tudo começa nas regras do jogo. De forma básica, quais são os fundamentos, quais são as principais áreas e aspectos desse novo mundo. Assim como na sua área técnica de atividade, você tem as suas peculiaridades, as coisas mais específicas do seu setor, que você conhece muito bem, às vezes é uma ferramenta específica, às vezes é uma técnica diferenciada. Então, você tem isso também em cada jogo. E o jogo do empreendedorismo, ele é um jogo, vou dizer, negligenciado, ou pelo menos as suas regras. Ele é levado muito de forma natural e não é natural. Não é natural a gente trabalhar de forma a empreender uma habilidade técnica. Então, para ficar um pouco mais simples, eu vou colocar de forma prática esse fundamento básico que eu estou trazendo aqui para a gente discutir. Então, deixa eu limpar aqui, que isso daqui foi conteúdo do vídeo anterior. E a gente tem aqui, então, o jogo, eu vou chamar assim, do empreendedorismo. Eu vou escrever EMP, empreendedorismo é muito longo. Então, o jogo do empreendedorismo. O que é empreender? Você parou para pensar? É um conceito muito básico. Provavelmente você já está com a sua empresa, você já exerce aí as suas atividades, você vai falar, pô, mas isso é muito elementar, é muito básico. Segura, fica comigo. Vamos trabalhar essa ideia e você vai ver como que isso é muito mais do que só simples. É aquele óbvio que a gente ignora. Dentro do empreendedorismo, a gente tem algumas nomenclaturas. Então, às vezes você vai saber, vai falar de empresário, você vai falar de empresa, você vai falar de empreendedor e o famoso empreendedorismo.
Parece até que é a mesma coisa, né? Tudo começa bem parecido. Eu acho que é aí que as pessoas se confundem mais. Isso é uma coisa muito simples, é fácil de entender, mas a gente simplesmente ignora. E não deveria. Vamos lá. De forma básica, assim, bem intuitiva, o que é uma empresa? Vamos lá, vamos partir aqui. Empresa. O que é uma empresa? A gente pode falar que empresa é uma entidade jurídica, fiscal. Tem um CNPJ, uma pessoa tem um CPF, uma empresa tem um CNPJ. Vamos ficar com isso por enquanto, depois a gente volta. O que é um empresário? Empresário é dono de empresa, não é? Então o empresário ele tem um CNPJ que ele é dono, ele é proprietário de um CNPJ. Então empresa é empresário. Mas o que é o empreendedor então? Empreendedor é a mesma coisa que empresário? É aí que está a grande confusão. Porque um empresário de sucesso, ele só precisa ter uma empresa. Se você falar assim, eu vou abrir uma empresa, aí você vai lá, o cartório está fechado. Você não conseguiu abrir a empresa hoje. Hoje você não foi um empresário de sucesso, você não conseguiu ser um. A hora que você consegue ter uma empresa e ela está de pé, os impostos dela estão pagos, você tem a propriedade dessa empresa registrada, você é um empresário de sucesso, você adquiriu com sucesso aquela função. Então agora você é um empresário. E para ser um empreendedor, o que você precisa fazer? Você precisa empreender. Então você precisa do ato do empreendedorismo para você ser um empreendedor. E para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter um empreendedorismo de sucesso. E aí você vai adquirir com qualidade essa função. E o nosso objetivo aqui não é ser empresário, nosso objetivo aqui é ser empreendedor de sucesso. Um empreendedor, ele vai, através do empreendedorismo, adquirir as coisas que você sempre quis adquirir quando você resolveu ter a sua empresa. Então, o essencial aqui é a gente saber que a gente tem que deixar de ser empresário e transformar diário a dedor. Esse é o caminho que a gente precisa fazer, primeiro na nossa cabeça e depois nas atividades diárias, para começar a ter os frutos do empreendedorismo. Uma empresa, ela não vai te trazer o que o empreendedorismo pode te trazer. É aí que as coisas começam a ficar mais claras. Vamos lá. Legal, então. Se uma empresa não vai me levar aonde eu quero, só o empreendedorismo que vai? Como assim? Você precisa da empresa, porque a empresa ela é uma máquina. Ela é uma máquina essencial nesse jogo do empreendedorismo. Lembra que é um jogo, então você tem regras, você tem peças e você tem objetivos. Você tem que ganhar esse jogo, você tem que se destacar nesse jogo. Então vamos ver uma empresa como uma máquina. Imagina uma máquina de uma fábrica, que você tem uma esteira, certo? Então aqui você tem a sua empresa e isso daqui precisa te trazer aqui, vou chamar de sucesso. Foi que eu coloquei um S de sucesso. Isso daqui, ele é para cada empresário, para cada empreendedor, cada pessoa tem uma visão do que é esse sucesso. Por que você começou isso? Só você sabe. Eu imagino que você quer liberdade, imagino que você quer ter mais recurso financeiro, mais qualidade de vida para você, para sua família. Você quer levar a sua solução, o seu produto, o seu serviço para a comunidade, você quer deixar esse legado. Existem várias funções e uma não elimina a outra. Você pode querer tudo isso. Só que uma empresa, ela está ali parada, ela não te produz isso. O empreendedorismo é toda a gestão dessa empresa. O empresário ele é dono dessa máquina. O empreendedor faz essa máquina funcionar. O que é uma máquina de valor na mão de quem não sabe utilizar? Né? Não adianta você ter uma máquina jogada lá no quintal e você não sabe utilizar essa máquina. Para a gente ser um empreendedor de sucesso, a gente precisa saber jogar esse jogo, saber operar essa máquina. A máquina chama empresa. Empresário é dono dessa máquina. O que o empreendedor vai fazer? Ele vai olhar para essa máquina e vai saber como que eu consigo colocar uma coisa desse lado aqui, uma matéria-prima, uma mão de obra, passar por dentro dessa máquina
que é a sua empresa, com todos os processos de gestão, com todo o processo técnico, com toda a administração, e sair resultado, sair propósito, sair satisfação, sair lucro. Esse trabalho, ele é do empreendedor. Quem que está aqui dentro? O técnico e o gestor. Eles estão trabalhando ali dentro dessa máquina, dentro dessa empresa, para fazer o que o empreendedor narrou, o que o empreendedor determinou que aquilo fosse acontecer. Estou falando de forma ideológica. Existe a hierarquia, existe a colaboração, todo mundo tem a sua importância, mas o empreendedor ele é responsável por ser o maestro dessa orquestra. O técnico e o gestor, ele tem a sua própria orquestra aqui dentro desse jogo, cada um exercendo o seu papel. Mas essa máquina toda, ela é um conjunto que o empreendedor vai gerir. E isso chama empreendedorismo. É você empreender nessa dor que existe do lado de fora aqui, existe uma dor, e aqui vai sair uma solução. O empreendedor olhou para essa dor e falou, eu vou colocar X aqui dentro, a minha empresa vai trabalhar nesse X e vai sair uma solução. Ou você pode imaginar que a solução ela foi sanada dentro da operação e a sua recompensa está aqui saindo da máquina também. Tudo acontece dentro dessa empresa, mas quem traz a vida, a alma desse corpo é o empreendedor. Então a gente começou a entender o que é a função do empreendedor. É muito além da função técnica, né? Só que uma coisa muito importante para quando você for se basear no que está saindo daqui. Porque lembra, você começou esse projeto com um objetivo maior. Você não começou só para ter uma empresa, certo? Você tem ali uma coisa muito bem definida, ou deveria pelo menos estar muito bem definida dentro da sua cabeça. O que é que eu quero com essa empreitada, com essa jornada? Eu vou abrir uma empresa. Será que é porque você estava desempregado, precisava de uma renda e como não arrumou um emprego, você falou, vou ser meu próprio patrão, vou me dar um emprego? Então você não é um empreendedor, você é um empresário e escravo ao mesmo tempo. Tudo bem, se você acha que isso é o seu teto, está funcionando, ótimo, então agora você tem o salário que você queria, exercendo um trabalho que você gosta, tudo bem. O jogo do empreendedorismo é outro, é só para a gente não confundir, tá? Eu estou falando aqui com pessoas que realmente querem ser empreendedoras e descobrir como sair do empresariado e ir para o empreendedorismo. Porque o empresariado, ele é frio, ele é muito rígido, ele não tem a flexibilidade de trazer o que você quer. Então, vamos lá. Isso é a próxima pergunta. O que você quer? Porque como eu disse que o empreendedorismo ele é um jogo, o jogo ele tem um objetivo. Qual é o seu objetivo aqui? Antes de você conseguir responder isso, você precisa de ter uma outra consciência. Você precisa ter uma consciência de que existem vários jogos. E cada jogo vai te levar para um resultado. Às vezes você vai querer um resultado jogando o jogo errado, ele vai ser frustrante. Porque às vezes você nem consegue descobrir que o jogo está errado e você vai passar anos quebrando a cabeça, dando aquele murro em ponta de faca e não vai ter o resultado. E não é porque você é ruim, você só está no jogo errado. Entendeu? Imagina um jogo de cartas, um esporte, um jogo de Olimpíadas. Cada um tem sua regra, cada um tem seu objetivo. Um resultado não vai condizer com o outro. A gente sabe, existe o jogo, vamos por aqui, do salário. É o jogo do técnico, é o jogo de trabalhar para alguém. E quando você quer ser só um empresário, é porque você está focado em salário. Lembra que deu exemplo? Você estava desempregado e precisou montar a sua empresa para poder ter a sua fonte de renda. Você está querendo que a sua empresa te dê salário. São dois jogos diferentes. A empresa não vai ser bem qualificada, não vai ter total potencial, não vai se desenvolver. Você provavelmente vai se deparar num momento sem conseguir pagar o seu salário, porque a sua empresa ela não tem essa função. Ou você não está conseguindo criar essa empresa para fazer isso, porque a empresa que paga o salário é porque tem um empreendedor coordenando isso tudo para ela ser capaz de pagar o salário do técnico. Um técnico, ele não é empreendedor, ele é só técnico, ele não tem capacidade de transformar uma empresa em pagadora de salário. Enfim, se você está jogando o jogo do salário, o empreendedorismo vai conflitar. Então, se não é o jogo do salário, qual outro jogo que a gente tem? A gente tem o jogo do lucro. Lucro é legal. O lucro uma empresa pode te oferecer. O que é o lucro? O lucro ele vai ser o valor da venda igual, né? O jogo do lucro vai ser o valor da venda menos o seu custo. Basicamente,
Você vendeu alguma coisa que saiu aqui da máquina, isso aqui, essa operação aqui e esse produto e serviço que entraram, os dois juntos, eles vão ser o seu custo. Você vendeu esse produto aqui para resolver essa dor, quanto você gastou, você tem seu lucro. Beleza? Aí começou a ficar interessante, porque a empresa ela tem essa função, ela tem essa capacidade. Mas uma empresa também ela é capaz de um outro game, que é um game mais especializado, mas que ele é muito negligenciado. E isso é algo para você começar a ficar de olho também. Ela pode te dar também equity. Equity é uma palavra em inglês e ela representa basicamente patrimônio. Uma empresa ela pode gerar patrimônio. Sabe quando alguém fala assim, você tem que investir em terreno, você tem que comprar casa, você nunca vai perder dinheiro, porque ela valoriza ao longo do tempo? Você comprou uma casa hoje, daqui a 10 anos ela vale mais, porque o equity da casa ele aumentou. O valor, o patrimônio aumentou. E você sendo o dono daquele patrimônio, você tem mais valor ao longo do tempo. Uma empresa que se desenvolve, cresce e prospera, ela aumenta seu equity. Isso naturalmente, independente do lucro ou independente do salário. Ela é uma consequência, porque isso daqui, essa máquina, ela tem um valor. Quanto mais ela consegue produzir, quanto mais lucro, ou quanto mais impacto, ou quanto mais potencial, mais valor vai ser visto pelo mercado. E esse valor a gente chama de equity. Então, você sendo dono de uma máquina próspera, você automaticamente tem equity. Mas a gente não vai focar nisso hoje, a gente vai focar no game do lucro. Porque o primeiro passo é tirar você do game do salário e te colocar no game do lucro. Porque senão, não vai dar nem tempo de chegar no game do equity. Como que a gente foca, então, no game do lucro? O empreendedor, não o empresário não consegue fazer isso. O empresário ele só é dono. Pode ser dono de uma máquina quebrada, ele é um empresário. O empreendedor, ele orquestra as atividades dessa empresa. Então vamos dizer que uma empresa, ela acontece com base na operação. Então uma empresa de sucesso, ela é uma empresa que para de pé. Um empreendedorismo, o ato de empreender, ele é você ter um conjunto de processos que são orquestrados de forma a te dar um resultado chamado lucro. Porque o equity ele é uma consequência. Você pode também produzir só por equity. Hoje existem muitas empresas, a gente vê muito isso nas startups, eles não querem trabalhar para o lucro. Eles acreditam que o equity vai valer mais e eles trabalham às vezes com caixa negativo. Mas isso é uma manobra um pouco mais avançada, vamos focar no lucro. Próximo passo aqui, saindo do salário. Então qual que é o objetivo? É gerenciar essa empresa de forma que ela traga lucro. Então aí a gente vai dizer que foi sucesso. Porque o sucesso é tudo aquilo que a gente programou e adquiriu, né? Se você programar que você não vai dar lucro e não ter lucro, você teve sucesso, né? A gente assumindo que pra gente o sucesso é ter lucro, ou se você já tem lucro é ter mais lucro, ou se você tem lucro, você quer ter lucro com qualidade de vida. Então, o que é o sucesso que você vai definir? A gente está chamando aqui de lucro, quando a gente fala de dinheiro. Salário não é sucesso, mas a qualidade de vida que você quer. Você pode estar tendo lucro hoje, mas a que preço? Esse é o nível do técnico assumindo o papel do empreendedor. Esse é o vídeo que a gente já falou, mas isso daqui é mais importante agora, que é você saber que lucro é o que você tem que buscar, e para você ter lucro, você vai ter uma infinidade de processos aqui dentro da sua empresa que você vai orquestrar para sair aqui nessa outra ponta. O que eu quero deixar claro no vídeo de hoje para você? Essa metáfora aqui, essa brincadeira do jogo do salário, lucro e equity, deixar essa visão dessa máquina para você saber que ser dono de uma empresa é simples. Para você ser um empreendedor, ele exige mais capacitação. É você se desenvolver e ser capaz de gerir essa máquina que ela é cheia de truques. Truques de parte técnica, truques de gestão, truques de marketing, de mercado, competição. Porque no final das contas, o que vai sair aqui é resultado. Para sair aqui, é aqui dentro que você vai fazer. E aqui dentro não mora só um técnico. Aqui dentro mora toda uma operação. Pode ser complexa ou simples, mas ela é composta por vários fatores, não apenas um. E existe alguém que está coordenando toda essa matrix que existe aqui.
E quem faz isso é o empreendedor. Se você está aqui dentro, você não está aqui fora. E não estando fora, você vai ter menos sucesso ou vai ter menos do que você queria. Sabe quando a máquina está fervendo ali, pegando fogo, saindo fumaça? É você aqui alguns dias de técnico aqui dentro, não é? Você precisa sair daqui, olhar essa máquina de fora, com todo o conhecimento do que acontece lá dentro, porque você é um técnico capacitado, mas entender que existe um mercado, existe uma dor, uma demanda, existe uma engenharia de operação aqui dentro que você precisa orquestrar. Parece muita coisa, e é por isso que eu estou aqui. Você precisa de autodesenvolvimento como gestor, você precisa de desenvolvimento como empreendedor, para você começar a conseguir identificar e alterar esses processos conforme você vai necessitando. Então você precisa sempre fazer essa análise. O empreendedor, ele cuida dessa máquina. O empreendedor não cuida somente da entrega ou da transformação desse insumo em resultado. Preciso que você entenda e abra a sua cabeça para isso. E olhe agora para o jogo do lucro, porque esse lucro que vai financiar o maior desenvolvimento de toda essa máquina, porque recurso é o rei, né? nesse jogo. Quanto mais geração de caixa você tiver, que é a produção de lucro, produção de dinheiro, você tem mais capacidade de desenvolver, não só você mesmo, mas todo o seu time, a sua máquina, a sua estrutura, toda essa operação. Eu espero que eu tenha sido bem claro, espero que eu tenha conseguido fazer você entender. Você pode voltar ao vídeo, assistir de novo, pode deixar comentário aqui embaixo se alguma dúvida ficou, se existe algum tema que você gostaria que eu abordasse dentro disso daqui. Claro, você vai se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, porque existem outros vídeos e às vezes um vídeo responde uma pergunta. E você vai compartilhar também que um empreendedor que anda sozinho, ele também não vai muito longe. Então compartilha esse vídeo, compartilha com alguém que está nessa jornada com você, compartilha com algum amigo que você conhece que gosta desse tema, que está pensando em empreender, ou alguém que já empreende e você vê que já está fritando os miolos na sua rotina e não consegue entender. Às vezes é só porque está jogando o jogo errado, na hora errada. Isso aqui é muito simples, mas ele é muito negligenciado. Precisa ser entendido de uma forma simples, porque empreendedorismo ele é simples. Ele não tem que ser uma coisa penosa. Mas é um game diferente, um game que a gente não viu na escola, é um game que a gente não conversa conforme a gente está crescendo, não é intuitivo, não é natural. A gente precisa se desenvolver. Eu estou aqui para te ajudar. Entende essa máquina, vê hoje como que o seu projeto hoje, como é que ele se encaixa nesse desenho. Aonde que estão as operações? Dê nome, coloca, eu chamei de X aqui, coloca o seu nome aqui. Como que é isso daqui seu? Você compra trigo para fazer bolo? Você compra ferramentas para prestar um serviço? O que está acontecendo aqui dentro? Qual que é a operação que existe? Você precisa pagar aluguel, você precisa contratar funcionário, você precisa de pagar a conta de luz? Como que você transforma o seu produto, o seu insumo em produto? Que dor que você está resolvendo? Aqui dentro está acontecendo tudo isso. Aqui dentro tem venda acontecendo e vai sair aqui para você o seu resultado. O empreendedor está olhando de fora, o empreendedor não está aqui dentro. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha sido de grande valor para você. Deixa seu joinha se você gostou, deixa seu joinha para baixo se você não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Guilherme Camargo e eu vou te transformar no empreendedor.